O assunto de hoje é princípio multiplicativo. Vem comigo, vamos aprender. O primeiro exemplo diz assim: um rato deve chegar ao compartimento C passando antes uma única vez pelos compartimentos A e B. Há 4 portas de entrada em A, então o rato chegar no A, ele tem 4 opções. 5 em B, aí do A para chegar no B ele tem 5. E 7 em C, aí do B para chegar no C ele tem 7 opções. Aí de quantos modos distintos ele pode chegar a C? O princípio multiplicativo é você multiplicar as suas possibilidades. Então a gente vê quais são as primeiras possibilidades dele, aí a segunda, a terceira e assim vai. E depois a gente multiplica todo mundo. Então para ele entrar, ele tem 4. Aí depois, para entrar no outro compartimento, tem 5. E depois no outro ele tem 7. Então a gente multiplica as 3 opções. Aí 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 7, 140 modos dele chegar no compartimento C, passando por A e B. Então, o princípio multiplicativo é isso. É você ver quais são as suas opções para a primeira, para a segunda, para a terceira, seja lá quantas possibilidades forem, quantas opções forem. E depois você multiplica todo mundo. Segundo exemplo, quantos números de 2 algarismos podemos formar, sabendo que o primeiro algarismo só pode ser 3 ou 4 e o segundo 7, 8 ou 9. Então, a gente tem que ver quantas opções eu tenho para o primeiro algarismo, que só são 2, e depois quantas opções eu tenho para o segundo algarismo, que são 3 opções. E depois a gente multiplica. 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, a gente tem 6 opções para escrever esses números, tá? Então, o princípio multiplicativo é isso, é você ver as suas opções e depois sair multiplicando todo mundo. Próximo exemplo. Um restaurante oferece um menu executivo com as seguintes opções: 4 tipos de salada como entrada, 5 tipos de prato principal e 3 opções de sobremesa. Com os menus completos, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa diferentes o cliente pode montar. Então, para salada, a gente tem... Para salada não, perdão. Para entrada, que no caso é a salada, a gente tem 4 opções. Para o prato principal, a gente tem 5 e para a sobremesa a gente tem 3. Aí, para descobrir quantos menus completos a gente consegue fazer com entrada, um prato principal e uma sobremesa, é só a gente multiplicar. 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 3 é 60. Então, a pessoa pode saborear ali de 60 vezes diferente, né? Oh, delícia! Próximo exemplo. Para criar uma senha de acesso, um usuário deve utilizar 4 algarismos, de 0 a 9, seguidos por 2 letras de um alfabeto de 26 letras, sendo permitido repetir tanto os algarismos quanto as letras. Quantas senhas diferentes podem ser criadas com esse formato? Então, para o primeiro algarismo, ele tem 10 opções, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ele tem 10 algarismos ali disponível para o primeiro. Aí, para o segundo algarismo, 10, terceiro algarismo, 10 e quarto algarismo, 10. Se caso ele tivesse dito que tinha que ser distintos, que não pudesse repetir os algarismos, aí a gente ia fazer aqui na ordem decrescente. Então, para o primeiro algarismo teria 10 opções, para o segundo algarismo 9, porque já foi usado uma lá no primeiro algarismo e não pode repetir. Para o terceiro algarismo teria 8 e para o quarto algarismo teria 7 opções. A gente ia ter que ir diminuindo. Aí, se caso ele dissesse que o primeiro algarismo não poderia ser o 0, aí na primeira opção a gente só teria 9. Tá? Aí no segundo algarismo a gente teria 9 de novo. Mas, ô Dulce, não pode repetir. Só que lembre-se que no primeiro algarismo a gente não usou o 0. Então, no segundo algarismo eu posso usar o 0. Aí eu tiro o que eu usei no primeiro algarismo. Vamos supor que no primeiro algarismo eu usei o 3. Então, 3 sai. Mas aí o 0 volta. Aí quando o 0 volta, passa a ser 9 opções de novo. Aí no terceiro algarismo seria 8 e depois seria 7. Então, vocês precisam ler o enunciado. Se o enunciado diz que pode repetir, então 10, 10, 10, 10. Se ele disser que tem que ser distintos, ou seja, diferentes, aí tem que sair subtraindo 10, 9, 8, 7 e assim vai. Então, cada problema vai ter a sua interpretação, tá? Aí para a primeira letra, 26 opções, segunda letra, 26 opções. Aí aqui também, se ele tivesse dito que as letras eram distintas, então na primeira a gente teria 26 e na segunda a gente teria 25, tá? Mas aí, como ele disse que podem repetir, então é 26, 26. Aí depois a gente o quê? Só faz multiplicar. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vezes 26 vezes 26. Multiplicando esses 4 10 dá 10.000, né? Que é só pegar, juntar os 4 zeros e jogar aí. E depois, vezes 26 vai dar 260 mil. E 260 mil vezes 26 vai dar 6.760.000 senhas. Então, vê, o cara tem 6 milhões de chance para acertar a senha de alguém. Aí o cara vai, acerta. Isso é um absurdo. Mas a ideia é essa. Próximo.
Para viajar da cidade A para a cidade B, é obrigatório passar da cidade A para a cidade C, é obrigatório passar pela cidade B. Existem 5 estradas diferentes de A para B e 3 diferentes de B para C. De quantas maneiras diferentes é possível viajar de A para C? É igual aquele exemplo lá do ratinho, né? É só multiplicar as opções. Então, aqui é só 5 vezes 3. Observe que, em princípio multiplicativo, a única coisa que é grande é o enunciado, porque a conta é minúscula. 5 vezes 3 dá 15. Aqui, quantos números de 3 algarismos distintos, ó, aqui, ó, distintos. Então, aqui a gente não vai poder repetir. Podem ser formados utilizando apenas os algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 opções. Então, para o primeiro algarismo, eu posso usar qualquer um dos 6. Aí, se eu usar, vamos supor que eu use o... vamos supor que eu usei o 3. Aí, eu já não posso mais usar ele. Aí, no próximo, eu só tenho agora 5 opções. Aí, vamos supor que eu usei o 6. Aí eu não posso nem usar mais o 3 nem o 6, então só me restam 4 opções. Aí a gente vai lá e faz a conta, que é só 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Então eu posso formar 120 números diferentes. Então a gente tem que prestar só um pouquinho de atenção quando ele falar sobre essa questão de algarismos distintos, tá? Último exemplo. Em uma loja de roupa, há 7 tipos de camisas diferentes, 5 tipos de calças diferentes e 4 tipos de sapatos diferentes. De quantas maneiras diferentes é possível montar um conjunto de vestuário composto por uma camisa, uma calça e um sapato? Aqui, ó, 7 tipos de camisa, 5 tipos de calça e 4 tipos de sapato. Claro, né? A gente sabe que nem toda camisa combina com qualquer calça, né? A gente tem que ver, mas aqui em matemática a gente não olha isso, tá? Se tu gostar, tu vai usar. Se tu não gostar, tu vai usar do mesmo jeito. Usa verde com vermelho e tá tudo certo. Vai. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 4, 140. Então, a gente tem 140 maneiras diferentes para usar essas roupas. Então, o princípio multiplicativo é isso. É multiplicar todas as suas opções. Então, você lê o problema, vai colocando quantas opções eu tenho para o primeiro, para o segundo, terceiro, quarto e assim vai. Depois que montar tudinho, é só multiplicar. O resto é só multiplicação. Então, para princípio multiplicativo, o que é que você tem que fazer? Exercitar a multiplicação. Lá, dá uma relembrada na tabuada, dá uma relembrada no algoritmo da multiplicação, que tem muita gente que erra na hora de multiplicar, né? Principalmente se tiver 2 algarismos. Então, é só exercitar a multiplicação, tá? Espero que meu vídeo tenha ajudado você na hora de você estudar. Se ajudou, deixa um like, comenta aí. Obrigada, tia Dulce, me ajudou bastante. Compartilha com a galera. Né? Esse assunto, como eu já disse no outro vídeo, esse também é assunto da prova da 4ª unidade dos meus alunos. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque não tinha o vídeo desse assunto no meu canal, tá? E é isso. Obrigada por ter chegado até aqui.